Fala pessoal, eu sou Rafael Otaiano, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui trago análise e opiniões pessoais sobre política e empreendedorismo. E se você gosta desses temas, convido você a se inscrever no canal, acompanhando esse conteúdo também e compartilhando com outras pessoas que você sabe que podem gostar. Essa série nós estamos fazendo governo semana a semana, fazendo um acompanhamento dos temas mais relevantes que tomaram as mídias e as redes sociais da última semana, para ficar muito mais fácil para a gente acompanhar ao final dos 4 anos de governo. Então nós vamos agora para a semana 8 de 208 e você acompanha os temas começando agora. Lula visita áreas atingidas por temporais no litoral norte de São Paulo. Eu tenho que tirar o chapéu para o Lula, porque por mais se critiquem ele, e de fato há muita coisa para a gente criticar, do ponto de vista político, ele sabe aproveitar muito bem as oportunidades de se projetar na mídia, trazendo sempre um aspecto harmônico para o Brasil, para as pessoas. E olha só como que ele faz isso. Se você for analisar, o Tarcísio de Freitas, que é o governador de São Paulo, e estava nessa mesma reunião com ele, quando depois de ele ter sobrevoado todo o estado de São Paulo, o litoral, onde aconteceu ali uma catástrofe em virtude das chuvas, o Tarcísio é de outro partido. Partido esse, inclusive, que é opositor ao governo atual, ou pelo menos apoiador ao governo anterior do presidente Jair Bolsonaro. Não só isso, Lula também visita a cidade de São Sebastião, a qual o prefeito, que é o Felipe Augusto, um rapaz que veio da juventude do PSDB. Então veja, mais um outro partido que não necessariamente faz parte da base aliada do PT ou da esquerda, pelo menos não de forma escancarada. Então nesse momento, Lula faz um aceno de que realmente deixa de lado as diferenças políticas em prol das pessoas que estão ali sofrendo em virtude daquela catástrofe. E aí faz ainda mais um aceno que diz que o governo federal vai enviar mantimentos, vai enviar valores, inclusive isso foi muito criticado, muitas pessoas falaram que o valor a ser enviado era pouco, mas nessas horas o primário de tudo é que ele se deslocou, saiu do seu carnaval e foi lá contra os seus, mesmo com os seus adversários políticos, deixou de lado as suas diferenças para ajudar as pessoas. Então assim, a atitude correta de um presidente da República e que de fato tem um aspecto político por trás que angaria a simpatia das pessoas, né? Porque principalmente na dor é que as pessoas estão mais suscetíveis a realmente olhar com outros olhos para essas situações, né? Então, como eu falei, tiro o chapéu no aspecto político porque faz o que precisa ser feito, né? E eu digo aqui, muitos políticos acabam se divertindo, né, com os problemas alheios dos seus adversários políticos. E isso não está correto em hipótese nenhuma, até porque quem está sofrendo é a população, né? Então, realmente, nesses momentos, o que a gente precisa dos políticos se unindo para entregar solução para as pessoas. Então, a atitude do presidente Lula correta nesse aspecto, né? E espero que realmente consiga trazer ajuda para o litoral norte de São Paulo, para São Paulo de uma forma geral, independente das questões políticas. Bora para o próximo tema. Sem regulação, redes sociais são ameaça à democracia, diz o ministro da Justiça, Flávio Dino. Regulação das redes sociais, como já falado em semanas anteriores, tem sido o tema que está em voga. Aquilo que a gente falou, né? Quando o pessoal define um tema para abordar, eles orquestram todo mundo para poder bater até que meio que possam forçar a opinião social, a opinião pública a endossar aquilo que eles querem fazer. Então, já foi assim com relação ao Banco Central e agora está sendo com relação à regulação das redes sociais. E o que é muito interessante? Perceba a forma de falar, né? Sem regulação, redes sociais são ameaça à democracia. Qual é a verdadeira ameaça à democracia para este governo ou para governos que querem manipular a opinião pública? A opinião das pessoas difundida em larga escala, né? Qualquer coisa que aconteça tomando notoriedade, até porque hoje qualquer pessoa com o celular na mão tirou foto, fez um vídeo, jogou na mídia, aquilo pode realmente viralizar. Então a ideia aqui, eu acredito, tenho muito receio com relação à regulação das redes sociais, porque de fato pode parecer uma forma sutil de cercear a liberdade de expressão das pessoas e, em outra ponta, até controlar os adversários políticos ou os críticos opositores de uma forma geral,
calando essas pessoas, né? Do tipo assim, olha, isso que você falou é uma ameaça à democracia, então tira esse conteúdo do ar. Se você faz isso reiteradamente, os seus conteúdos viralizam, você passa a ser um inimigo da democracia. E aí, quem sabe o que pode acontecer se de fato resolver, inclusive, entrar na justiça e se por acaso aquele juiz também pensar dessa mesma forma, né? Prato cheio aí para a gente poder ter uma verdadeira censura. Então, eu continuo sendo muito cauteloso com isso. Acho que é importante nós, como população, ficarmos de olho, porque toda vez que governos tentaram, de alguma forma, regular as mídias ou regular redes sociais, isso é caminho para aspectos mais ditatoriais e, com certeza, o que eu e você, independente de lado, queremos é a nossa liberdade, né? Então, bora para o próximo tema. Governo cria grupo para discutir combate ao discurso de ódio e extremismo. E aqui eu quero falar com você. Olha que coincidência, né? Dentro do grupo de debate contra ódio e extremismo, quem são as pessoas que vão estar ali? A primeiro momento diz que quem vai liderar este grupo é Manuela Dávila. É isso mesmo, ela que já foi candidata, ela que já foi inclusive deputada eleita pelo PCdoB, que é o Partido Comunista do Brasil. Aí minha pergunta é, qualquer pessoa que tenha estudado um mínimo e que entende o que o comunismo já fez nesse mundo, será que de fato ela vai ser a melhor pessoa para capitanear um grupo de combate ao ódio e ao extremismo? É estranho isso, né? Não fosse só isso, uma pessoa representante da sociedade civil que foi convidada é o Felipe Neto. Felipe Neto, que é um influenciador digital e que por muitas vezes fez sérios discursos na toada de extremismo ou ódio a outros políticos, né? E olha que interessante aqui, só não eram políticos da esquerda ou deste governo, mas de outro. E aí a minha pergunta é o seguinte, até que ponto você quer de fato combater ódio e extremismo quando você escolhe um lado para poder pautar isso, né? Então, de novo, é uma coincidência que se repete muito nesse governo, que para cada nova ideia traz sempre os companheiros para poder estruturá-la, né? Ou debatê-la. E no final das contas a gente sabe que não é debater nada, mas pautar aquilo que o próprio governo tem interesse, trazendo outros atores para poder, vamos dizer assim, carregar essa tocha, né? Então, assim, não me parece uma vontade de pacificar, muito menos de unir o Brasil, mas mais uma forma de atravessar a vontade deste governo e, volto a dizer, conectado com o último tema que acabei de falar, mais uma forma de criar limitações aos discursos mais críticos, né? Seja a governo, seja a políticos, né? E aí a gente fica pensando, né? Se isso tudo não tiver o condão de limitar, censurar e conduzir a narrativa, eu, por enquanto, não estou conseguindo ver nenhum benefício do que tudo isso pode gerar. Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. Bora para o próximo tema. Embate velado com Haddad marca ambiciosa volta de Mercadante aos holofotes. Você talvez não esteja acompanhando, eu também não estava, mas pelo jeito é algo que em Brasília se fala muito nos bastidores. Mercadante, que já foi um grande ator político no passado, viveu um tempo no ostracismo, sumido da política, por assim dizer, depois do desastre que foi o governo Dilma. Então agora volta como presidente do BNDES, mas ainda assim querendo mais espaço. E tamanha a sua vontade de ter mais espaço que nos bastidores de Brasília o que se fala é que ele organizou o BNDES como sendo um Ministério da Fazenda paralelo. Olha só como é que é isso. E não só isso. Tamanha essa vontade que ele anunciou que o BNDES faria como se fosse assim uma... Calma que eu vou reconectar aqui, eu tenho que achar a palavra. Beleza. Que o BNDES faria um workshop sobre o novo arcabouço fiscal. Qual o problema disso? Essa é uma atribuição, ou discutir este tema, e este tema a princípio, é uma atribuição do Ministério da Fazenda, a qual Fernando Haddad, é o atual ministro, né? E pelo que tudo indica,
Tem uma ala do PT que até hoje não engole muito bem a figura do Haddad próximo do presidente Lula. Mas foi ele quem justamente foi visitar o presidente Lula na cadeia no passado, discutindo política e economia, e essa é a razão pela qual ganhou a confiança do presidente Lula. E se você observar, esse atrito entre os dois, inclusive, se materializa em alguns temas, no aspecto, por exemplo, da reoneração dos combustíveis, que, por sinal, hoje é o que tudo indica, foi dado ok para a partir de março voltar a PIS/COFINS, os impostos na gasolina e no etanol. Essa é uma coisa que Fernando Haddad defende justamente para gerar mais arrecadação para o governo. Já uma ala do PT, que inclui Aloysio Mercadante e Gleisi Hoffmann, por exemplo, diz que não era interessante trazer os impostos de volta, tanto pela questão inflacionária, como também por acharem que antes precisava ser feito algo na Petrobras. Vejam que balaio de gato, O pessoal do PT parece que nem dentre eles consegue se entender, que dirá para fora. Não é à toa que a gente está vivenciando um momento assim de sem muitas novidades na questão econômica do país, e acho que isso não vai mudar por enquanto. Vamos ver o que vem pela frente, se agora, pós-carnaval, as coisas começam a mudar. Vamos lá, próximo tema. Fevereiro registra recorde de desmatamento na Amazônia. Quero falar com você de novo aqui, vou até trocar de câmera. Se você se lembrar bem, principalmente durante o governo Bolsonaro, o pessoal do PT caiu matando, falando da questão do desmatamento da Amazônia. E agora, coincidentemente, em fevereiro de 2023, governo do PT, ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, recorde de desmatamento na série histórica que começou lá em 2015. E aí? Você sabe o que aconteceu? Pois é, a ministra falou, inclusive, que isso é uma ação coordenada para desestabilizar o governo, mas a verdade é que não é nada disso. Governos entram, governos saem, e a Amazônia continua sendo, sim, um foco de muitas queimadas, seja por questões do clima, seja por questões de desmatamento de fato, quem quer explorar, quem quer, enfim, qualquer que seja o intuito. Isso sempre aconteceu, segue acontecendo. Agora, o que isso revela, naturalmente, é que nenhum governo tem a capacidade de resolver este problema do dia para a noite, seja ele governo de esquerda ou de direita, e que nenhum milagre vai ser feito também em 2 meses de governo. E aqui eu não estou querendo defender este governo e nem dizer que outros governos eram melhores, mas o que eu quero dizer é que, de fato, este é um problema que se enfrenta no Brasil e que não adianta mais as pessoas caírem naquele conto de fadas de que vai vir alguém e vai resolver do dia para a noite o problema da Amazônia. Não é assim. A Amazônia é basicamente quase que metade do Brasil em extensão territorial. Então, assim, não é do dia para a noite, esse não é um tipo de problema que você resolve facilmente, e a não ser que a preservação da Amazônia, de fato, se transforme em política de Estado, a gente vai continuar vendo políticos e governos usando isso simplesmente como uma narrativa para poder trazer a sua equipe, ganhar a sua eleição, e, de fato, o retorno, o resultado para a sociedade segue não acontecendo. Então, espero que sirva pelo menos de lição para aqueles que criticaram e agora estão lá, que o problema é muito maior e não vai ser do dia para a noite que vão resolver. Então, fica aí o meu registro. Próximo tema. Alemanha retalia Brasil e embarga exportação de blindado. É isso mesmo. O Brasil, e aí na figura do presidente Lula, ao dizer que não mandaria munição para guerra Ucrânia e Rússia, pode ter causado um mal-estar nas suas relações internacionais, e aqui o que está materializado é justamente uma certa revolta da Alemanha em relação a isso. Aqui eu volto a dizer, o Brasil, ao não se envolver na guerra, ao não mandar munição, eu acho que é uma medida acertada. Não tem o menor sentido o Brasil querer se envolver nisso. Agora, o que a Alemanha está fazendo aqui tem outro contexto, porque esses blindados, que é o veículo Guarani, eles iam ser vendidos para Singapura, se não me falha a memória. Então, olha só, por que a Alemanha está querendo entrar no meio dessa negociação? Justamente porque esses blindados, inclusive, têm peças alemãs. E aí a Alemanha querer boicotar ou retaliar o Brasil é justamente porque, assim, você não fez o que a gente queria lá na Ucrânia e Rússia, então agora eu vou te atrapalhar. Agora a pergunta é a seguinte, o que o Brasil vai fazer em relação à Alemanha com esse tipo de atitude, Porque não só a gente não está tendo a liberdade de nos posicionar em relação a uma questão de guerra,
como também a Alemanha está retaliando o nosso país e uma coisa que não tem nada a ver. Né? Então, tipo assim, esse querer misturar alhos com bugalhos mostra que, de fato, a Alemanha acha que pode exercer influência na política externa do Brasil. E, sinceramente, meus amigos, eu acredito que a gente tem que encarar isso de uma forma bem dura, porque se você acha que vai ser europeu, alemão, que vai vir dar pitaco no Brasil, cara, eles estão completamente enganados, né? Passa longe do que a gente está acreditando que é a liberdade que tem que ser respeitada de cada país, de cada nação. Então aqui eu estou muito mais a favor do Brasil, né, do que, de fato, tendo aí lado direita, esquerda. Não quero nem entrar nesse caminho. Fosse qualquer governo, a Alemanha tem que se preocupar com a Alemanha e respeitar o Brasil. E, inclusive, pensar aqui como que a gente pode tratar isso, se realmente faz sentido a gente continuar usando peças alemãs em equipamentos ou veículos brasileiros, né? Acho que isso precisa ser pensado em um pouco maior de escala aí e envolver outras entidades, né? Essa é a minha forma de pensar e compartilhando com vocês. E aí, bora para mais um tema. Cargo vitalício e salário de 35 mil. As esposas de ministro de Lula nos tribunais de contas. E isso, de novo, quero falar com você aqui. Veja bem, não é simplesmente ilegal nepotismo no Brasil, né? Mas, de acordo com algumas decisões judiciais, se permite determinadas coisas. Se não for ilegal, certamente é imoral. A gente vê governadores do estado, na época que foram governadores, alguns até o ano passado, que agora são ministros, indicarem as suas esposas para o Tribunal de Contas dos respectivos estados. Isso porque os conselheiros dos tribunais de contas são quem julgam as contas dos governadores. Rafael, mas a esposa de um governador não pode julgar as contas do seu próprio marido. Ok, mas o cargo não é vitalício? Sim. Então isso significa dizer que essa pessoa de confiança deste político ficará no Tribunal de Contas pelos próximos anos, até os seus 75 anos de idade, com cargos ali dentro, com acesso à informação, né, inclusive para os adversários políticos que possam vir a ser eleitos. São essas esposas que depois vão julgar as contas dessas pessoas. Então, quando eu te falo da questão do voto de cabresto, pensa que agora você pode ter, no caso como foi o exemplo da esposa do governador da Bahia, é isso mesmo? Ó. Favorita para o Tribunal de Contas da Bahia, Aline Peixoto, casada com Rui Costa, pode ser a quarta esposa de ministro com cargo de conselheiro. Essa moça, não a conheço, obviamente, não sei quais são os requisitos do cargo, mas, ao que tudo indica, ela é uma pessoa com formação em enfermagem e ela será colocada para ser o equivalente a uma juíza para poder avaliar contas públicas de governos de estado, que incluem certamente muita contabilidade, muita questão financeira, né? Então, assim, primeiro perceba que existe uma desconexão entre a formação da pessoa com o cargo que ela vai exercer. Segundo, é um cargo vitalício. Se essa pessoa tem a minha idade, 30 e poucos a 40 e poucos anos, ela vai ficar no mínimo pelos próximos 30 a 40 anos neste cargo, que seria dizer o equivalente 8 a 10 mandatos de governadores. Se forem governadores da base aliada do marido delas, de todas, porque aí tem outros estados também, veja que muitas vezes você vai ter ali um aliado no Tribunal de Contas. E se for pessoas que são opositores, né, adversários políticos, imagina que já fica muito claro que talvez essas pessoas tenham ali no Tribunal de Contas até um certo inimigo político, né? Então, assim, como equalizar isso? E se você for expandir isso, imagina que, de novo, cada uma dessas pessoas tem os seus assessores, cargos de confiança, poder, status dentro de uma determinada sociedade. Você está apenas fazendo com que aquele grupo político prospere na ocupação de espaço e detenção de poder, né? E agora, olha que mais interessante é isso. Esse caso é da Bahia, mas as outras 3 esposas de ministros são do Piauí, Alagoas e Amapá. Então veja, juntando esse caso, todos são casos que estão no norte e no nordeste do nosso país. Justamente os estados que são conhecidos pelo famoso coronelismo, pelo famoso voto de cabresto, ou
coincidentemente, a maior parcela que elegeu o atual governo. Então, de novo, se não é ilegal, é no mínimo imoral. E olha só os desdobramentos que isso tem. Se ninguém fizer nada, se ninguém gritar em relação a isso, imagina o quanto pior isso pode ficar. Será que é esse o Brasil que a gente quer? Seja você morador de qualquer uma dessas regiões diretamente afetado, seja você de outras regiões, consegue perceber como que os companheiros vão se apropriando do Estado e se beneficiando dele? Lembra que são cargos vitalícios com salários de mais de R$35 mil. Então, assim, essas pessoas não vão sair de lá durante os próximos 30 anos. É assim que a política funciona. Se você não ficar esperto, o seu estado pode ser o próximo. E, finalizando, o último tema que eu coloquei foi até o final do tweet que eu coloquei no Twitter, você pode analisar, estava assim, pós-carnaval, será que agora as coisas melhoram? E aí, necessariamente, eu quero fazer uma conexão aqui de dois temas. Por que pós-carnaval será que as coisas melhoram? No Brasil, de uma forma geral, a gente brinca muitas vezes que, de fato, o país só começa a funcionar depois do verão e depois do carnaval. É óbvio que não é assim, o brasileiro está trabalhando diariamente. Mas, passado esse período de festas, de feriados e tudo, agora realmente as coisas vão começar a engrenar. Coincidentemente, 60 dias de governo, espera-se que agora as coisas realmente comecem a decolar, ou pelo menos mudar, uma vez que já se fez toda a leitura do status do país, dos números, das contas. Mas não só isso, Tem uma matéria que saiu nessa última semana que foi Carnaval Vermelho de Invasões é desafio para Lula e Tarcísio. Para quem não acompanhou, dissidentes do movimento MST, um novo grupo, agora uma frente de libertação por questões agrárias, que, por sinal, é capitaneada pelo José Rainha, que inclusive já foi líder do MST, invadiu cerca de 9 fazendas. Olha só, 9 fazendas no interior de São Paulo, e aí algumas pessoas disseram que houveram focos, inclusive, para o oeste do Brasil. Qual é o problema disso? Para quem não vinha vendo invasões de sem terra nos últimos 4 anos no governo Bolsonaro e agora no governo Lula, no segundo mês de governo, já tem esse monte de invasão, fica parecendo que é algo quase que arquitetado. E se não for arquitetado, se não houverem pessoas coniventes, porque isso teria que ter uma investigação para comprovar, no mínimo o recado que se dá é que este governo não fará nada contra essas invasões. Então é aquela coisa, ou eu não sou contra você ou eu não vou te impedir. E isso é o bastante para que essas coisas voltem para o nosso Brasil. Agora, o que é mais interessante é que, vamos lá, regular as redes sociais é necessário porque as redes sociais podem se transformar em atentados contra a democracia. Atentados da democracia, como no dia 8 de janeiro, que foram chamados de atos terroristas. Agora, invasão de grupos como esse em fazendas é chamado de quê? E essa é a pergunta que eu deixo para finalizar esse vídeo, que para mim é o seguinte, olha, tem muita coisa estranha acontecendo, todos esses movimentos no Brasil, eles não são dissociados, eu acredito sim que são arquitetados e se não forem minimamente arquitetados, eles são pelo menos assim coniventes no aspecto de, bom, deixa isso aí acontecer, porque até agora eu não vi absolutamente ninguém falar nada, nem o presidente da República, nem o ministro da Justiça, Segurança Pública, nada, ninguém está falando sobre isso. Então, a gente vai ver, realmente é um desafio para o presidente Lula, porque se ficar essa pecha de que no governo dele tem invasão, tá aí, não precisa explicar muita coisa, E para o Tarcísio, como governador de São Paulo, para entender como que ele vai se portar diante disso, Se vai descer a força da lei ali e garantir a liberdade e a propriedade privada das pessoas, ou se ele vai fazer vista grossa ou vai fazer um aceno aí mais à esquerda. Agora é o que a gente descobre. Então, meus amigos, é isso. Concluímos aí semana 8 de 208. Peço que você se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo. E lembrando, a partir de março também começo a trazer pessoas aqui para a gente poder fazer debates acerca dos temas que envolvem política, empreendedorismo e todas as entidades que muitas vezes se esbarram nesses dois campos, que é onde eu acredito que a gente pode levar o Brasil para frente se as coisas melhorarem. Sou Rafael Otaiano, obrigado pela sua audiência. Até a próxima.